O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, um líder em treinamento, no capítulo de número 4, verso 16, ele disse assim: tem cuidado de ti mesmo e do ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos outros que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. Dá para você repetir comigo? Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. A primeira pessoa que me cria problema sou eu mesmo. A primeira pessoa que precisa ser transformada sou eu. O meu maior inimigo não é o outro, sou eu mesmo. Se você quer conhecer quem é o seu grande problema, passe meia hora diante do espelho. Quem mais te cria problemas é você mesmo. E Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Jonathan Edwards, que nasceu em 1703, lá em Connecticut, nos Estados Unidos, com 13 anos de idade, ele estudou na Universidade de Yale. E mais tarde se tornou o presidente da faculdade de Nova Jersey. Quando tinha apenas 20 anos de idade, ele escreveu uma lista de resoluções pessoais, onde, entre elas, estava a perguntar-me a mim mesmo, no final de cada dia, onde eu poderia, em qualquer aspecto, ter feito melhor. Em nenhuma área da vida de Jonathan Edwards havia uma convicção tão forte quanto a seu papel como pai. Jonathan e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. Quantos filhos? 11 filhos. Apesar de uma agenda rigorosa, porque ele era teólogo, filósofo, pastor, ele era o presidente de uma universidade, ele levantava todos os dias às 4h, às 4h30 da manhã, para ler e escrever em sua biblioteca pessoal. Viagens extensas e incontáveis reuniões administrativas, ele sempre arranjou tempo para seus filhos. E quando ele perdia um dia com a sua família por causa de suas viagens, ele imediatamente repunha aquele tempo perdido em sua vida. Vários livros foram escritos sobre a vida de Jonatas. Inclusive, eu acho que vocês se lembram daquele sermão que ele pregou, Pregadores nas Mãos de um Deus Irado, que é conhecido no mundo. É um sermão que, quando ele terminou de pregar, as pessoas estavam gritando, chorando e se descabelando com medo do inferno. O que ele encontrou foi uma incrível evidência de que seu sucesso em deixar um bom legado de seus descendentes que foram possíveis encontrar. Agora preste atenção. Benjamin, um biógrafo, ele estudou a vida de Jonathan Edwards, que nasceu em 1703. Ele estudou a vida deste homem. E ele estudou a árvore genealógica deste homem. Ele foi estudando. E ele encontrou mais de 1000 pessoas que faziam parte da árvore genealógica deste piedoso homem de Deus e um dos principais filósofos americanos. E ele encontrou o seguinte: 13 se tornaram presidentes de universidade, 65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores, 80 em outras posições públicas, incluindo governadores, ministros em países estrangeiros e um vice-presidente da República dos Estados Unidos. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns sociologistas chamam de regra de 5 gerações. Presta atenção, regra de 5 gerações. Nós não podemos nos esquecer que o nosso legado, ele é geracional. Agora, estudaram também
o mesmo Benjamin estudou a árvore genealógica de um homem chamado Max Jukes, um contemporâneo de Edwards. Em idade adulta, Jukes tinha problema com bebidas que o impedia de ter um bom emprego estável. Isso também o impedia de poder mostrar muito afeto a sua esposa e filhos. Algumas vezes desaparecia por vários dias e retornava embriagado. Assim não podia oferecer o amor e educação que seus filhos necessitavam. Benjamin também registrou a descendência de Jukes. E o que ele achou também comprova a regra de 5 gerações. Benjamin pôde traçar 540 descendentes de Jukes, os quais apresentaram um imenso contraste com o legado de Jonatas. Dos que se foram possível registrar, preste atenção nisso, 310 morreram como indigentes. Pelo menos 150 se tornaram criminosos, incluindo 7 assassinos. Mais de 100 foram alcoólatras. E metade de seus descendentes, das suas descendentes femininas, foram pelo caminho da prostituição. Deu para perceber a grande diferença entre Jonathan Edwards e Max Jukes? Agora, qual foi um dos segredos para que Jonathan Edwards deixasse um legado tão extraordinário, geracional? Aos 20 anos de idade, 22 anos, ele escreve 70 resoluções. E ele assume um compromisso radical de viver de acordo com as 70 resoluções. Todos os dias, ao terminar o seu dia, ele dava uma olhada nas suas resoluções para ver se ele viveu, escolheu, decidiu, pensou, agiu de acordo com aquela lista de valores que ele pré-estabeleceu que deveria orientar sua própria vida. Essas resoluções são tão famosas que já muitos livros foram escritos a partir delas. E hoje eu quero compartilhar com vocês não as resoluções de Jonathan Edwards, mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos da minha declaração de missão pessoal, das minhas resoluções, do meu código de valores. Podemos dizer que a declaração de missão pessoal é a constituição de uma pessoa. É o que norteia, é o que dirige uma pessoa. Uma declaração de missão pessoal proporciona clareza, senso de propósito. Ajuda a definir quem você é. Ajuda a definir como você irá viver. É um guia para ajudá-lo ao longo da estrada da vida. Se ela tem significado para você, então isso é tudo o que importa. No final das contas, você vai levar sua vida de acordo com ela. Todos nós precisamos ter um código de valores que norteiam a nossa jornada, as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso casamento e a nossa família. E se a minha servir para te inspirar, copie. Você precisa se inspirar em alguém. Com certeza, Jonathan Edwards se inspirou em alguém. Josué se inspirou em Moisés. Eliseu se inspirou em Elias. Ruth se inspirou em Noemi. Timóteo se inspirou em Paulo. Você precisa de alguém para se inspirar. E o próprio Paulo dizia: podem se inspirar em mim porque eu me inspiro em Jesus. Então preste atenção. O meu primeiro ponto da minha declaração de missão pessoal é: eu
decidi jamais comprometer a minha integridade. Repete comigo: decisão decide o meu destino. Se você quer chegar aonde Jonathan Edwards chegou, você precisa passar por onde ele passou e fazer o que ele fez. E uma das coisas que não só ele, mas Jó, o próprio apóstolo Paulo e o Cristo também tinha isso em mente: não comprometer jamais a sua integridade. Veja o que está escrito em Jó capítulo 27, verso 5: longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Integridade vem de inteiro, é não ser alguém partido, alguém que se comporta de um jeito em casa, de um outro jeito na rua, de um outro jeito na empresa, de um outro jeito na escola, de um outro jeito na academia. Não! Homens e mulheres íntegros são o mesmo aonde quer que eles estejam. Não são camaleões que de acordo com o ambiente muda de cor. Nada, preste atenção, nada provoca mais instabilidade e insegurança quando a gente percebe inconstância na maneira de ser de algumas pessoas. E essa é uma decisão que eu precisei tomar: não comprometer jamais a minha integridade, mesmo nas coisas pequenas da vida, porque são nas coisas pequenas da vida que você revela o substrato do seu ser. E você nunca pode esquecer que, à luz das Escrituras, a sequência sempre vai ser essa: ser, fazer e ter. Porque fazer sem ser gera escândalo, e ter sem ser é um ter não legal, não legítimo, não honesto, não ético. Por isso, se eu quero construir um legado semelhante ao de Jonathan Edwards, que seja geracional, eu então preciso assumir um compromisso comigo mesmo antes de qualquer coisa. Eu decidi jamais comprometer a minha integridade. Número 2, eu decidi ser aprovado primeiro na minha casa. Eu decidi ser aprovado primeiro na minha casa. Olha o que Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 5: que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Gosto do que disse Steve Dix: é no lar que o nosso verdadeiro sucesso ou fracasso é medido. É no lar que o nosso verdadeiro sucesso ou fracasso é medido. O lar é a principal arena na qual temos de ser bem-sucedidos, se quisermos ser bem-sucedidos em qualquer outra. Vocês conhecem a história de Naamã, comandante do exército do rei da Síria? O texto bíblico lá em 2 Reis, capítulo 5, se não me falha a memória, diz que ele era herói da guerra, que gozava o respeito do rei. Só que quando Naamã, e é interessante que diz, ele era herói da guerra, vírgula, porém, vírgula, leproso. Ele ganhava todas fora de casa. Ele era tido em alto conceito diante do seu líder, o rei da Síria. Só que quando ele entrava em casa, que ele tirava a edumentária, que ele tirava a farda, que ele tirava a roupa, o que se via era lepra. Quantos homens
são admirados, aplaudidos, ovacionados na empresa, na vizinhança, com os colegas, na escola. Só que quando ele entra em casa e tira a farda, o que se vê é lepra. E a pior lepra não é a lepra na pele, mas sim no caráter. Lepra no comportamento. Algumas mulheres são muito boas fora de casa, dão aula na universidade, aula na escola, trabalham no hospital, são aplaudidas, mas quando entram em casa, que se despem, o que se percebe é lepra no comportamento, na atitude. E essa é uma pergunta que eu preciso responder para mim mesmo sempre. Quem é você, Josué, na sua casa? Qual é o testemunho que a tua mulher dá a teu respeito? Qual é o testemunho que o teu marido dá a teu respeito? Qual é o testemunho que os teus filhos dão a teu respeito? O meu casamento, antes de qualquer coisa, é uma inspiração para os meus filhos. Sabe quando é que um marido é o que deveria ser dentro de uma casa? Quando a esposa diz assim para ele: meu amor, você pode orar por mim? Porque eu te vejo como sacerdote da nossa casa. Meu amor, você pode orar por mim? Porque eu te vejo como pastor da nossa casa. Se a tua esposa nunca pediu para você orar por ela, hoje eu vou fazer o apelo para que você então se entregue para Jesus a tal ponto de se tornar o sacerdote da sua casa. Sabe quando é que o marido dá testemunho de que a esposa é aquilo que ela deveria ser? Quando ele diz assim: meu amor, ora por mim. Ora por mim. Eu acredito no relacionamento que você tem com Deus. Eu vejo Deus em você, minha esposa. Ora por mim. Se o teu marido nunca pediu para você orar por ele, alguma coisa não está legal. Sabe quando é que os pais estão fazendo um bom trabalho, estão sendo aquilo que Deus quer que eles sejam? Quando o Douglas, quando o Pedro, quando a Letícia chega e diz: pai, ora por mim. Eu te vejo como sacerdote na nossa casa. Pai, ora por mim. Eu te vejo como homem de Deus na nossa casa. Pai, ora por mim. Se os teus filhos não têm coragem de pedir a você que ore por eles, alguma coisa está errado. É no lar que o verdadeiro sucesso ou fracasso é medido. Terceiro, eu decidi sonhar grande, mas com humildade para começar do pequeno. Eu decidi sonhar grande, porém com humildade para começar do pequeno. Olha o que diz a Bíblia em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas pequenas e medíocres que não sabes. Sim ou não? Não. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Diga, coisas grandes. Só as mulheres? Só os homens? Todos juntos? Sonha grande. Os nossos filhos vão sempre nos copiar. Um pai que sonha pequeno terá filho sonhando pequeno. Uma mãe que sonha pequeno terá filha sonhando pequeno. E os nossos sonhos são a matéria-prima das nossas realizações. Nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Nós só chegaremos até onde os nossos sonhos chegam.
Quando você parar de sonhar, está chegando a hora de você partir. Não faz sentido mais estar aqui. Só vale a pena viver quando você tem uma razão pela qual morrer. Vou repetir. Sabe, essa frase é do Martin Luther King. Só vale a pena viver quando você encontrou uma causa pela qual morrer. Se os teus sonhos forem pequenos, a sua história vai ser pequena. Agora, se você quer deixar um legado à semelhança de Jonathan Edwards, aprenda a sonhar sonhos proporcionais ao tamanho do Deus que você serve e do potencial que existe dentro de você. Sonha grande, porque o teu Deus é grande. Quando Deus disse para Abraão: olha para o céu, conta as estrelas, não dá. Olha para a areia, conta os grãos, não dá. Assim será a sua descendência. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: sonha grande, porque eu sou Deus do universo. Sonha grande, porque eu do nada chamei tudo à existência. Sonha grande, porque se você não pode, eu posso através de você. Se você não tem, eu tenho para te dar. Se você não é, eu sou. Sonha grande. Sonha grande. E ensina os seus filhos a sonhar grande, mas com humildade, para começar do pequeno. Hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, mas eu comecei pequeno, comecei com 1. Hoje eu tenho mais de 1 milhão de inscritos no meu canal no YouTube, mas eu comecei do pequeno, comecei com 1. Hoje meus livros estão nas livrarias, já estiveram na livraria de todo o Brasil, mas eu comecei com 1. Eu comecei escrevendo minha primeira apostila, carregando alguns livros numa sacola até o templo, emprestando uma máquina de escrever da igreja. Sabe aquela maquininha de escrever? Hoje a minha esposa pode sentar para me ouvir sem se preocupar em ir para uma banca. Mas lá atrás, quem cuidava de tudo era ela. Ela separava as folhas da apostila, grampeava as apostilas, ia para a porta da igreja para vender as apostilas, cuidando do Douglas e da Letícia, que eram pequenos, sem nenhuma vergonha. Tudo que nasce grande é monstro e morre logo. Por isso que talvez Adão não deu certo, nasceu grande. Agora Jesus não, Jesus deu certo porque ele primeiro foi um bebê. E crescia Jesus. Sonha grande, mas com humildade, para respeitar o processo. Entre o sonhar e a realização do sonho, existe um processo. Não pule etapas. Ensine os teus filhos a sonhar grande. Número 3, eu decidi, quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Já pensou se todo marido pensasse assim? Você já pensou se toda esposa pensasse assim? Se todo pai pensasse assim? Quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Sabe por quê? Efésios 5, 8 e 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. Repete comigo. Eu sou filho da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Como você imagina uma pessoa bondosa? Como você imagina uma pessoa bondosa? Uma pessoa bondosa, ela é áspera, estúpida, sim ou não? Uma pessoa bondosa, justa e verdadeira é inconveniente, sim ou não? Uma pessoa bondosa, ela é indigesta, sim ou não? Ela é intragável, sim ou não?
Ela é indesejável, sim ou não? Ela é antissocial, sim ou não? Pois o fruto da luz consiste em toda bondade. O amor me faz bondoso, e a bondade me faz uma pessoa agradável. Preste atenção, o amor me faz bondoso, e a bondade me faz uma pessoa agradável. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem chega perto de você sai mais doce ou amargo? Quem chega perto de você sai mais manso ou mais irado? Quem chega perto de você sai mais santo ou mais prosmíscuo? Quem chega perto de você sai mais honesto ou mais malandro? Quem chega perto de você sai com mais fome de Deus ou mais longe de Deus? Você está se comportando como filho da luz ou como filho das trevas? Preste atenção. Isso aqui, gente, foi uma decisão que eu tomei. Quando eu estou num restaurante, eu penso: quando eu sair daqui, que impressão eu vou deixar aqui? Passou por aqui um homem de Deus ou passou por aqui um filho do capeta? Quando eu estou em um hotel, eu fico pensando: quando eu for embora deste hotel, que impressão vai ficar aqui? Me lembro um dia que eu estava no hotel. De repente, eu ouvi um barulho de umas 2, 3 mulheres na porta do meu quarto. Quando eu abri a porta do quarto, eram as camareiras. Pastor Josué? Sim. O senhor pode orar por nós? Aí daqui a pouco parecia uma meia dúzia. Me levaram lá para o lugar que fica lá os travesseiros. Pastor, o senhor pode orar por nós? Essa minha amiga está com problema, essa aqui. Aí eu comecei a orar, elas começaram a chorar, e eu oro por uma, oro por outra. Quando eu fui embora, eu fiquei pensando: que impressão ficou aqui? Que bom quando você sai de um hotel e alguém diz: passou por aqui um homem de Deus. Passou por aqui alguém cheio do Espírito Santo. Passou por aqui alguém que deixou uma marca de cura. Agora é terrível quando alguém diz: você tem certeza que aquele cara é crente? Você tem certeza que aquele cara é pastor? Eu vi uma garota de programa entrar e ir para o quarto dele. Preste atenção. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filho da luz. Vivam como filho da luz. Vivam como filho da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Um dia eu sentei para jantar com um pastor. Eu fui para o hotel mal, porque aquele pastor falou mal até de Jesus. Mas ele falou mal de todo mundo. E eu tentava pará-lo, não dava. E eu tentava pará-lo. Depois eu pensei: vou embora. Tem pessoas que quando você passa 1 hora com ela, em vez de você ir para casa cheio de Deus, você vai para casa passando mal. Se eu sou filho da luz,
Quem chegar perto de mim tem que ir para casa brilhando um pouco mais. Um pouco mais santo, um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, um pouco mais esperançoso, esperançosa, um pouco mais santo. Repete comigo. Eu decidi. Quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Quando você sai melhor quando você está ao lado de uma pessoa muito mal-humorada? Ranheta. Você sai melhor quando você anda com uma pessoa mal com a vida, mal com todos, só vê o lado negativo de tudo? Você sai melhor? Como vai o seu nível de irritabilidade? Você é uma pessoa que nutre ou que intoxica? Se você fosse uma sopa, você é uma sopa venenosa ou você é uma sopa que nutre? Porque tem pessoas que onde chega, elas estão tão mal-humoradas, mal amadas, que elas vão espalhando toxinas emocionais. Eu ouvi falar que algumas plantas, elas não suportam um ambiente carregado, pesado, envenenado emocionalmente. Por exemplo, dizem que a samambaia é o tipo de planta muito sensível ao estado emocional das pessoas. Por isso, num ambiente de muito estresse, uma samambaia morreria. Eu ouvi falar que um cientista pegou a saliva de um rato, a saliva de um homem possesso de raiva e aplicou num rato. O rato ficou louco. Tem mulher ficando louca por beijar um marido irado. Saliva. Brincadeira. Presta atenção. Agora, se um estado emocional tóxico compromete a saúde da planta e do rato e da esposa. Aí eu estou no Canadá dando palestra. Uma família me convidou, eu e minha esposa, para almoçar naquela casa. E nós fomos. Quando eu cheguei nessa casa, eu sou muito observador. Eu vi as plantas viçosas, plantas bonitas, plantas maravilhosas, plantas interessantes. Aí eu pensei comigo, meu Deus, o ambiente dessa casa é harmonioso, o ambiente dessa casa é maravilhoso. As plantas estão dando testemunho. No final eu perguntei, eu disse assim para o irmão, estou impressionado. Essa casa deve viver é um céu na terra, porque olha as plantas. Foi, pastor, tudo de plástico. Tudo de plástico. Quem nesta manhã quer tomar uma decisão? A partir de hoje eu decido. Quem chegar perto de mim vai sair um pouco melhor. Levante a sua mão se isso é verdade. Então repete, a partir de hoje, quem chegar perto de mim vai sair melhor. Repete, vai sair melhor. E vai começar do meu cônjuge, dos meus filhos, da minha família. Se eu carrego o céu, não vou deixar as marcas do inferno por onde eu passar. Em qualquer lugar aonde eu estiver, o nome de Deus vai ser glorificado através da minha vida. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu decidi ser um facilitador onde quer que eu estiver. Eu decidi ser um facilitador aonde quer que eu estiver. Repete comigo. Se eu não for parte da solução, eu serei parte do problema. Não tem neutro.
Ou você é parte da solução, ou você é parte do problema. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que algumas pessoas, elas ainda não se deram conta de que são parte do problema sempre. Queridos, a Bíblia diz assim, Jesus falou, vós sois o sal da terra. Repete comigo, sal da terra. Vós sois a luz do mundo, diga luz do mundo. Você vê a luz, sim, você vê o sal, não. Depois que o sal se mistura na comida, você não vê. Mas quando você come uma comida sem sal, você sente muita falta dele, sim ou não? Sim ou não? Só os maridos. Uma pergunta para os maridos agora. Você faz falta? Se você morresse hoje, que falta você faria? Essa é uma pergunta séria. Se você morresse hoje, qual seria o sentimento da tua mulher? De saudade ou de alívio? Se você morresse hoje, qual seria o sentimento dos teus filhos? Se você morresse hoje, qual seria o sentimento da tua sogra? Se você morresse hoje, qual seria o sentimento do teu pai e da tua mãe? Se você morresse hoje, que falta você faria? Um dia uma mulher disse assim, sabe qual é o melhor momento da minha casa? Quando meu marido sai para trabalhar. Sabe qual é o pior momento? Quando ele volta do trabalho. Uma senhorinha chegou e falou, pastor, ora por mim. Ora por mim. Por que, minha irmã? Meu marido está se aposentando. Se dormindo em casa, ele já dá trabalho porque ronca muito, eu imagino ele acordado. Preste atenção. Irmã, se você morresse hoje, que falta você faria? Seu marido sentiria muita saudade ou faria um culto de ação de graça? Preste atenção. Sabe quais são as pessoas que fazem falta? As facilitadoras. Toda pessoa facilitadora é agente de transformação. Toda pessoa facilitadora é agente de mudança. Toda pessoa facilitadora, ninguém quer perder. Agora tem pessoa, me parece que tem o dom maligno de complicar. Se eu posso dificultar, por que eu vou facilitar? Isso é coisa do capeta. Se eu posso complicar, por que eu vou facilitar? Nada pior do que caminhar com gente chata. Como é que você desenharia uma pessoa chata? Ó, uma pessoa chata, uma mala sem alça, com uma rodinha estragada. Tentei ajudar uma irmã com uma mala assim, só Jesus na causa. Numa viagem, uma mala sem alça, com a rodinha estragada. Como é que você imagina uma pessoa chata? Quem já ouviu uma porta sem óleo nas dobradiças? Quem já viu? Ó, diz que num hospital tinha uma porta assim. No hospital, hein, doutor Adalberto? E ainda numa ala que pós-cirurgia lá. Aí aquela porta fazia assim, ó, que era enfermeira. E os caras gritavam, quem é a desgraçada que está vindo aí? Quem é o filho de uma mãe que vende o corpo na rua que está chegando aí? Aí, é o capeta que está nessa porta. Presta atenção. Uma porta sem óleo nas dobradiças faz da porta algo insuportável. Uma pessoa chata é como uma porta sem óleo
nas dobradiças. Presta atenção. Isso é terrível. Geralmente é mal-humorada. Tem um mau humor crônico. Gente, tem irmão que tem uma cara de maracujá de gaveta. Tem algumas irmãs que só Jesus na causa. Preste atenção. Quer ver? Quantas pessoas aqui se consideram chatas? Pastor, eu sou chato. Pastor, eu sou chato. Levante a mão assim. Quantos? Bem alto. Sinceridade. Levante a mão assim. Bem alto assim. Essa sua chatice te ajuda em quê? Contribui para quê? Agrega o quê? Eu já li esse versículo aqui, mas eu vou ler de novo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Paulo primeiro fala do amor, né? O amor é paciente, é sofredor, é benigno e tal. Aí no verso 11. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino, se comportava como menino. Quando eu era menino, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha devagar. Quem briga por causa de coisinhas pequenas? Pirulito, bala, quem briga? Menino. Quem é que depende de uma maneira? Menino. Quem é que briga porque o outro pegou o lugar dele? Menino. Entendeu? Quem é que briga por causa de 50 centavos? Menino. Sabe qual é a grande pergunta do Espírito Santo hoje aqui para todos nós? Ô irmã, quando é que você vai crescer? Sabe qual é a grande pergunta de Deus para nós hoje aqui? Meu filho, quando é que você vai crescer? Tem gente que ficou bicuda aqui desde quinta-feira por causa de uma bobagem. Não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Aí você vai saber o que é? É que ele não deu dinheiro para comprar uma sandália. Ou então é ele que esqueceu o cinto, porque ela esqueceu de colocar. Não tem o cinto porque ficou sem cinto porque ela esqueceu de colocar na mala. Aí ele ficou brabo e aí o bico cresceu e ele está até hoje com o picudo. Ô irmão, aprende a fazer conta, pô. Vou te ensinar um segredo. Eu uso isso lá em casa. Eu faço conta. Por exemplo, meu filho esqueceu o chinelo lá na praia. Pedro, quando era pequeno, esqueceu o chinelo na praia. E nós estávamos voltando lá em Natal. E a Rose falou assim para mim: o Pedro esqueceu o chinelo na praia. Aí você tem que fazer conta. Porque tem gente que não faz conta. Já fica assim, ó. É uma anta mesmo. Aí a esposa diz assim: pega leve, meu amor. Você tá burro, quem está ajudando a anta? Aí o filho mais velho: ô pai, vai devagar. Você é um outro idiota que deve estar ajudando o seu irmão. Aí ele pega tudo de positivo que custou caro e joga no lixo, por causa do chinelo. Agora eu fiz a conta. Bom, quanto custou as passagens aéreas? Quanto custou o aluguel do carro? Quanto custou o hotel? Quanto está custando aqui as refeições? Quanto que custa a minha paz? Quanto que custa a minha alegria da minha família? Quanto que custa o meu orgasmo à noite? Gente, depois eu compro outro chinelo, meu. Eu não vou brigar, não. Eu não vou brigar, não. Para de gastar R$1.000 com algo que não vale 50 centavos. Tem gente sacrificando a vida por causa de banalidades. Faz conta. Entre ter razão e ser feliz, vá ser feliz. Para de ser chata. Entre ter razão e ser feliz, vá ser feliz, irmão. Para de ser chato.
Sabe por que eu estou dizendo que quando eu era? Diga, quando eu era. Outra vez, quando eu era. Eu era chato. Não, é eu, irmão, é eu. Eu era chato. Isso é conexão, hein, gente, vocês estão conectados. Eu era chato. Eu já arrumei cada briga, gente. Eu brigava no restaurante, eu brigava no hotel, eu brigava no trânsito, eu brigava com todo mundo. Eu acordava mal-humorado. Aí Deus foi falando comigo, e uma das situações que Deus falou comigo foi essa. Eu era muito ruim no trânsito. Eu só não morri no trânsito porque Deus me guardou. Porque eu não aceitava uma fechada, uma buzinada, era ruim. Eu me lembro de um amigo que falou, Josué, deixa eu contar uma experiência para você. Eu era insuportável no trânsito. E eu fui dirigir um culto de oração na minha igreja. E eu fui com a minha Kombi naquela época, lá no centro de São Paulo. E eu estava indo para a igreja. E um cara lerdo na minha frente. Eu passei pertinho dele e falei, tirou carta por telefone, seu lerdo. Sai com essa lata velha para lá, pô. E gritou com o cara. E foi embora. Só que o farol fechou. Tinha 3 carros na frente, trânsito. E não deu para ir. O cara do lado que ouviu o xingo desceu com um revólver calibre 38, colocou na cabeça dele. Grita aí agora, seu estressadinho. Grita aí, rapaz. Pá! Não saiu a bala. E ele disse, Josué, minhas pernas sumiram. E eu me converti na hora. Senhor, me guarda. Morri. E o cara, grita aí, meu. Pá! Não saiu. E ele, Espírito Santo, me segura. Ele foi quase que mijou nas calças. Imagina. Terceira vez. Pá! Não saiu a bala. Aí o cara viu que não saía a bala, não sabe o que aconteceu no revólver, e estava carregado. E aí só sei que o cara pegou, bateu assim com a coronha na cabeça dele, falou um monte de palavrão, e o pessoal buzinando, o cara subiu no carro, foi embora. E agora, ele transformado, convertido, liberto, gatou a primeira devagarzinho, glória a Deus. Foi embora. Vai vendo. Aí chegou na igreja, culto de oração, uma vergonha. Entrou lá pelos fundos, quietinho. Foi no púlpito. Deus, que vergonha. E o coração, as pernas estavam voltando aí. Deus, que vergonha. Me perdoa. Uma velhinha que não sabia de nada. Lá atrás, culto de oração, gente, igreja Assembleia de Deus, pentecostal. A velhinha levanta com a palavra profética. Meu servo. Eis que eu vi tudo acontecer. E foi eu quem não deixei as balas saírem. Eu só queria te converter no trânsito e em outras áreas, porque o seu comportamento estava envergonhando o meu nome. Quando eu ouvi isso, o Espírito Santo disse, o próximo vai ser você. Falei, então eu vou me antecipar. Eu me converto, eu me rendo. Quem anda comigo sabe agora que eu pode passar, irmão, Deus te abençoe, pode passar, Deus te abençoe, glória a Deus. Pode ir para a buzina, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai embora, me converti. Conversa com a minha esposa e veja como Deus trabalhou na minha vida. Eu decidi, o que depender de mim agora eu facilito. O que depender de mim agora eu facilito. Eu me lembro que eu sempre conto isso, eu estava lá em Dubai, num hotel muito legal. E aí eu procurando o interruptor, e não tinha interruptor. Eu e a Rose procurando o interruptor. Aí descobri que o hotel era tão chique que tinha assim um quadro. Aí eu peguei o quadro assim, era pra gente, então, acende a luz de trás do espelho, luz no banheiro, luz sei na onde, aumenta a intensidade, luz debaixo da cama e tal. Falei, que maravilha.
Beleza, voltei para o Brasil. Fui pregar, sabe onde? Lá em Tucuruí. Só para chegar lá, gente, foi só Jesus na causa. Perdeu o voo, complicadíssimo e tal, atrasou tudo. Só sei que eu cheguei, perdi a hora, a secretária errou, e aí eu prejuízo de R$2.000 de passagem, e aí, eu numa boa, eu e minha esposa, numa boa. Vamos ressignificar tudo. Vamos ressignificar tudo. Olha o que é um homem convertido. Vamos ressignificar tudo. Aí eu cheguei lá em Mossoró, né? O Elvis está aqui. O Elvis tem uma empresa que eu não sei como é que eu vou orar quando ele pedir oração, porque ele trabalha com funerária. Como é que você ora para Deus abençoar a funerária? Senhor, mata mais gente nesse lugar, Senhor, mata mais. Brincadeira, Elvis. Muito bem. Aí eu cheguei lá em Mossoró, o irmão disse assim, pastor, nós temos que ir para Tucuruí ainda hoje, porque o senhor tem compromisso amanhã cedo. Vamos embora, meia-noite, pegamos o carro, sem almoçar, sem tomar café, com fome e tal, e um dilúvio caindo, e a gente indo embora com aquele carro, aquele irmão doidinho, aí ele vai e tal, tem hora que ele entrava assim, parece que era numa represa e saía do outro lado, eu falei, morri, saía do outro lado, chegamos lá, quando chegamos lá, naquela pousada de Tucuruí, que saudade de Dubai. Perguntei para o rapaz, tem alguma coisa para comer? Não tem nada. Tem um salgadinho vencido ali, ó. Falei, Rose, vai ser salgadinho vencido, nós vamos orar, repreender todo o mal e tomamos aquela água, comemos aquele salgadinho, vamos deitar. Aí eu estou dormindo assim. Se fosse em outra época, gente. Aí eu estou lá deitado, eu e a Rose. Aí a Rose fala assim, esse ar-condicionado está soprando só, hein, Jô? Está só soprando. Eu falei, não, fica quietinha que é psicológico. Fica quietinha. Você vai dormir. Ela disse, nunca vi esse negócio psicológico, está soprando só. Daqui a pouco, uma chuva tão forte que começou a gotelar na minha perna. E gotera. Eu falei, Rose, está goteira. Eu falei, fica quietinho que é psicológico. Daqui a pouco você dorme. Aquilo virou uma brincadeira, gente. Virou uma brincadeira. Eu falei, não é psicológico não. Acho que não está soprando mesmo e está olhando aqui. Vamos mudar de quarto, aí muda. Era uma kitnet, mudamos para outro lugar. Lá tinha ar-condicionado, sem estresse, sem confusão, sem briga. Vamos ressignificar isso. Em tudo dai graça, no espírito de... Outra vez. Acabou. Repete comigo a partir de hoje. Eu decido ser um facilitador. Onde quer que eu estiver, o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida. A partir de hoje, eu vou fazer conta. Quanto custa um chinelo? Quanto custa as minhas férias? Não jogue fora as tuas férias por causa de um chinelo. Isso aqui é transformador, gente. Eu decidi ter um estilo de vida simples. Eu decidi ter um estilo de vida simples. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sendo o Rei dos Reis, nasceu numa manjedoura e antes de ir para a cruz, lavou os pés dos discípulos. Você quer mais simplicidade do que isso? Eu decidi que amanhã vou ser melhor do que hoje. Autodesenvolvimento. Eu decidi amanhã vou ser melhor do que hoje. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Diga, e crescia. Não vai colocar o nome de Jesus, você vai colocar o seu nome, vamos lá. E crescia Josué em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Só os homens, coloca o seu nome aí, irmão, vai lá. E crescia Josué em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Só as mulheres colocando o seu nome. Que nota você dá para a tua mulher hoje? Não, mano, 10 não. Se você der 10, você está julgando que ela é anjo e ela não é.
Com sinceridade. 8. Tem 9. 7. Daqui a 6 meses, faça a mesma pergunta para ver aonde ela está. Se ela está melhorando ou não. Que nota você tem para o seu marido hoje? 0 não, irmã, por favor. Pergunte para ele daqui a 6 meses, 3 meses, 1 mês. Preste atenção. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Semana que vem eu preciso ser melhor do que essa semana. O mês que vem eu preciso ser melhor do que esse mês. E não sou eu que me avalio, é o outro. É o outro. É o outro. Eu decidi que amanhã vou ser melhor do que hoje. Se você quer tomar essa decisão hoje também, então leia comigo. Eu decidi que amanhã vou ser melhor do que hoje. Eu decidi ser proativo e não reativo. Eu decidi ser proativo e não reativo. Qual é a diferença entre o proativo e o reativo? O reativo responde com base no que está sentindo. O proativo responde com base em valores, em princípios. Eu não quero saber o que eu estou sentindo, eu quero saber se é certo. Eu não quero saber o que eu estou sentindo. O que Jesus faria no meu lugar? O que o apóstolo Paulo faria no meu lugar? O que José do Egito faria no meu lugar? O que Moisés faria no meu lugar? O que o meu discipulador, que é um homem que eu respeito e honro e considero, faria no meu lugar? Não importa o que eu estou sentindo, importa quais são os valores. Preste atenção. Vou dar um conselho para você. Não tome uma decisão definitiva com base numa emoção temporária. Vou repetir, não tome uma decisão definitiva com base em uma emoção passageira. Eu me lembro um dia, um marido ligou para mim: estou indo embora. E eu deixei ele falar, estou indo embora, não tem mais jeito, com ela não tem mais jeito, eu desisti, já falei com o advogado. Ele falou depois, que quando ele terminou, eu falei: agora, respira fundo. Vai para casa, deita, dorme, ora, amanhã a gente se fala. Aí eu disse: não tome, falei para ele, uma decisão definitiva com base numa emoção temporária. Sabe o que aconteceu? Até hoje ele está com a esposa e, por sinal, completamente curados. Eu decidi elevar as pessoas reconhecendo o valor de todas elas. Eu decidi elevar as pessoas reconhecendo o valor de todas elas. O amor não se porta inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Eu aprendi isso com o pastor Abe Uber. Eu me lembro que o meu sonho era conhecer o Abe. E depois soube que o grande desejo dele era me conhecer. Nos encontramos. Aí ele querendo me conhecer e eu querendo conhecer ele. E nós dois felizes da vida, porque um queria conhecer o outro. Vamos jantar. E começamos a jantar, jantamos e tal. E o Abe tem uma graça de fazer você se sentir maior do que você é. Quando eu fui para o hotel, eu falei: caramba, parece que eu sou o Abe e ele é eu. Eu disse: eu quero isso para mim. Eu quero aprender a elevar as pessoas, fazendo com que elas se sintam importantes. Porque tem gente que você passa 1 hora com essa pessoa, você sai assim, desse tamanho assim, ó. Você sai pequenininho. A pessoa, por exemplo, você conta um milagre, ela conta um maior do que o seu. Tá que nem aquele irmão que você fala assim: pesquei um peixe desse tamanho. Falei: ih, rapaz, outro dia eu fui pescar um que era desse tamanho assim, ó. O culto ontem se entregou 3 pessoas para ir. Na minha igreja se entregou 70 e 3 paralíticos andaram. Aí esse irmão, que todo peixe dele era maior, sempre era maior. Um dia o cara brincaram: vamos colocar uma algema na mão dele e vamos contar a história da nossa pescaria para ver o que ele vai falar.
Aí colocaram, brincaram, prenderam ele, amarraram a mão dele. Aí começaram a contar a história da pescaria. E aí, rapaz, nós pescamos muito peixe. E teve um peixe lá que era grande, pesava assim, acho que uns 70 quilos. Falei, ih, rapaz, minha última pescaria eu pesquei um, que só o tamanho do olho dele era desse tamanho assim, ó. Esse cara falou, esse aí não tem jeito não, esse aí não tem jeito. Esse não tem jeito. Barack Obama, quando presidente dos Estados Unidos, estava conversando com uma jornalista. E aí a jornalista perguntou para o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos naquela época, perguntou para ele assim, presidente, hoje, quem é a pessoa mais importante no mundo para você? Sabe o que ele disse para ela? Você. Como eu? Você. Minha filha, para mim, a pessoa mais importante sempre é aquela que está conversando comigo. Já pensou se você fizesse a sua esposa se sentir assim? Já pensou se você fizesse o seu marido se sentir assim? Já pensou se você fizesse o seu filho se sentir assim? Já pensou se você fizesse a sua filha se sentir assim? A gente precisa adquirir o hábito de quando alguém estiver falando com a gente pegar o celular assim e guardar, para que a pessoa se sinta a mais importante do mundo naquele momento para a gente. Não basta você estar perto, você precisa estar presente, pô. E esse é o grande problema. Muita gente está perto, mas está ausente, distante. Eu decidi elevar as pessoas. Às vezes eu conheço a piada e o cara conta para mim, eu não digo para ele que sei e dou risada. Eu quero que ele se sinta importante. Às vezes a pessoa conta uma história, eu tenho uma 10 vezes maior do que a dele, mas eu não conto a minha, porque eu quero que ele se sinta importante. Às vezes o cara está contando uma viagem para mim e falando, e eu até conheço o lugar e tal, mas eu deixo ele terminar de contar. Termina de contar, não fala o que eu conheço. Que show que você gostou, que legal que você gostou. Eu quero que o meu irmão se sinta maior do que eu. Eu quero que o meu irmão se sinta mais importante do que eu. Eu quero que o meu irmão volte para casa sentindo qual é o seu real valor. Jesus nunca diminuiu ninguém. Jesus nunca desprezou ninguém. O próprio cego de Jericó, quando chega perto dele, ele o faz se sentir tão importante ao ponto de dizer, pede-me, o que você quer eu vou fazer. Você fala e eu faço. Quando o paralítico, que foi descido por 4 homens, chegou perto de Jesus, Jesus chegou assim e disse, filho, não chamou de João, José, não, filho. Jesus eleva, valoriza, honra, considera. Eu decidi não falar mal de ninguém. Aprendi também com o Abe uma frase, não fale mal do seu irmão que errou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus essa noite. Não fale mal do seu irmão que errou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus essa noite. Eu decidi não carregar mágoa de ninguém e perdoar sempre. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isso porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Repete comigo assim, perdoar é libertar o outro, para quando chegar em casa, descobrir que o prisioneiro era você. Quem não perdoa se coloca numa posição se achando maior do que Deus. Vou repetir. Quem não perdoa se coloca numa posição se achando maior do que Deus. Perdoar é graça. E graça é dar ao outro aquilo que o outro não merece. Perdoar é graça. É tratar o outro da forma como o outro não merece ser tratado. Perdoar é graça, é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Perdoar é graça, perdoar é amar
sem esperar nada em troca. Perdoar é fazer com o outro o que Deus faz com a gente todos os dias. Vamos ficar de pé e vamos terminar.